Cá estamos nós para discutir um tema que já foi discutido uma vez, né? Que nós já debatemos há pouco menos de um ano. Não, pouco não. Há perto de completar um ano. Essa é a frase que eu tava querendo buscar. Porque já vai fazer pouco tempo do um ano daquele GP de Monza do ano passado. Inclusive, deixa eu confirmar, GP de Monza de 2025. Quando que foi a data? 7 de setembro. Então logo mais fará exatamente um ano. Não na semana que vem, na próxima. Segunda-feira da outra semana fará exatamente um ano que nós tivemos o GP da Itália de 2025, no qual aconteceu aquele lance que, assim, todo mundo vai se lembrar. Caso você não se lembre, você provavelmente começou a assistir Fórmula 1 mais recente, porque todo mundo que viu essa corrida com certeza não vai se esquecer do que aconteceu. A gente teve né, as McLarens e o Sr. Max Verstappen brigando ali pela vitória, tal qual eram os três disputando o título do mundo naquele momento. Verstappen ainda um pouquinho distante, ainda estava naquela discussão, será que ele vai chegar? Será que tem chance do Max? Será que vai? Será que não vai? Tava aí nessa questão, a briga na grande prática ainda era só entre o Piastri e o Sr. Nando Norris. Bom, na corrida, na pista, a gente tinha a seguinte sequência, a seguinte configuração que estava correndo na pista. Nós tínhamos Márcio, Super Márcio na liderança, vencendo a prova, o Nando em segundo e o Piastri em terceiro. Eu vou parar de falar os nomes assim, desculpa. É que eu tava fazendo outra coisa, daí eu tava com os nomes assim na cabeça, mas... O Verstappen em primeiro, Lando Norris em segundo e o Piastri em terceiro. Beleza. Aí, fizeram as paradas, né? Fizeram as paradas no box ali, né? Pra fazer a troca de pneus e tal. A grande questão é que quando chegou a vez do Lando Norris fazer a parada dele, a McLaren cagou. A McLaren errou lá, errou na parada, pit stop torto, pá. E isso fez com que, na pista, em posição de pista, o Piastri ultrapassasse o Norris. Por conta desse erro da McLaren, fez com que o Norris saísse atrás do Oscar. Lembrando, de novo, Oscar e Norris estavam disputando o título mundial na época. Quando isso acontece, a dona McLaren entra no rádio do Piastri e fala: então, Oscar, a gente cagou ali na parada do Norris, fizemos merda. Devolve a posição pra ele. Libera aí, sai do caminho, deixa o Norris passar pra voltar pra onde tava. Porque você não passou ele na pista. A gente que errou. Sai do caminho pra ele passar. E assim, eu entendo, eu vou repetir rapidamente o argumento que eu disse no ano passado. Eu entendo você fazer isso numa situação em que você não tem uma briga direta com seu companheiro tá realmente disputando o título e você não está, e de fato dá ajuda, não tem por que não ajudar nesse sentido e tal. Neste cenário, o Norris era o adversário direto do Piastri. E algo que não tinha nada a ver com o Piastri aconteceu para tirar essa posição do Lando Norris. Se ele tivesse essa gana, essa vontade, esse desejo de querer de fato ganhar, ele teria se mantido na pista. Não, o que ele faz, ele sai do caminho e deixa o Lando Norris passar, por causa da papaya rules, da justiça, de ser justo dentro da McLaren. O que eu achei uma vergonha gigantesca. Eu achei um atestado de não quero ser campeão do mundo. Um atestado gigantesco do senhor Oscar Piastri de eu não quero vencer, eu não tenho essa fome toda. É uma atitude, mano, é uma atitude vergonhosa um piloto fazer isso. Disputando o título mundial, você deixar o seu rival direto passar, sem mais nem menos, assim, sem motivo nenhum, tá, beleza, pode passar. Deixa, vai, passa. Cara, eu acho uma atitude tão vergonhosa, uma atitude tão... que tira tanto gosto, sabor, sabe, do piloto, da vontade de torcer pra ele. Porque, cara, com todo respeito, a Fórmula 1, querendo ou não, é um esporte que tem um fundo de egoísmo. É o que eu falei. Existem uns momentos em que você pode ser parceiro do seu companheiro e que você tem que ser, mas... no geral, a gente tá falando de um esporte egoísta. É você contra você mesmo, cara. É você e você mesmo. Seu companheiro de equipe é teu primeiro rival. É a primeira pessoa que você tá contra. Você não pode ajudar ele de uma maneira que vai te machucar. E aquilo machucou o Piastri no campeonato, porque tirou 6 pontos dele. Deixou o Piastri passar, ganhando esses 3 pontos e tirou os 3 pontos que ele ia conquistar. Então ele perdeu 6 pontos nessa equação. Ele deu 6 pontos de graça pro rival de título dele. Que no final não ia fazer diferença 6 pontos, mas não tinha como saber em Monza ainda, óbvio. E foi uma atitude ridícula. E eu deixei isso claro e falei, deixei isso claro na época. Cara, pra mim isso tira pra qualquer... não é nem respeito, mas qualquer, tipo, cara, sabe, a crença nesse piloto. Agora chegamos em 2026. GP da Holanda, o último GP da Holanda antes dele sair.
E acontece uma situação não parecida, mas que a gente pode fazer um paralelo em relação ao que aconteceu em Monza no ano passado. Porque Russell e Antonelli estavam em estratégias diferentes. Fato. O Antonelli para mais uma vez, o Russell fica na pista. O Antonelli volta ali de pneus macios, o Russell continua com os pneus duros dele. Com isso, quando a Mercedes faz essa parada, o Antonelli volta atrás do Russell. O Russell está em segundo lugar no GP da Holanda, Antonelli volta em terceiro lugar. O Russell, em teoria, ainda está disputando este título mundial. Ainda está na briga, ainda está ali querendo vencer o campeonato contra o próprio Kimi Antonelli. Então, se a Mercedes fez essa estratégia e botou o Antonelli para trás e o Russell sabe que pode continuar na pista, não tinha razão para ele não continuar. Eu ia adiantar o argumento, mas eu acho que faz sentido falar isso aqui antes. Não faz sentido ele continuar na pista, ele tem pneu pra isso, ele pode se manter ali. E ele tava fazendo um bom ritmo, não sei se de fato ia se segurar contra o Antonelli, especialmente porque quando o Antonelli chegasse, pneu macio e tal, não sei se ele aguentaria se segurar, beleza. Mas ele tinha essa possibilidade, a possibilidade de se defender contra o companheiro de equipe, que é o rival direto de título dele. Aí chega o rádio da Mercedes e fala, sai do caminho. E ele, sem pestanejar, sai do caminho e deixa o Antonelli passar. A pergunta que eu tenho pra fazer, antes de qualquer coisa, porque eu sei que tem gente que acha que isso é até exagero, e porque eu vi em comentários e tal, de eu já ter falado minha opinião sobre isso, e tá tudo bem, você pode ter sua opinião, não é esse o ponto aqui, mas olha nos meus olhos, no fundo dos meus olhos agora, e me fala, se fosse o Lewis Hamilton naquela Mercedes, ele teria deixado o Antonelli passar? Se fosse o Max Verstappen naquela Mercedes, ele teria deixado o Antonelli passar? Quantos títulos esses dois têm, somados ali? A gente tá falando de 11 títulos mundiais nos dois. Quantos títulos o Piastri teve? Ele tem a pipocada de 2025. Quantos títulos o Russell tem? Tudo bem, o Russell tá tendo o primeiro carro agora também, pra poder disputar um título. Eu sei que a situação não é tão simples assim, óbvio, eu não sou burro, eu sei que não é só a habilidade que conta, você tem que ter um carro pra isso. Mas o Piastri teve no ano passado e liderou uma boa parte do campeonato e enfiou o campeonato na bunda. O Russell, esse ano, não teve toda essa faca e queijo que o Piastri teve, mas com essa atitude de deixar o rival passar sem pestanejar, sem contradizer, e eu entendo. Depois você pode até argumentar também, mas o Lewis foi lá depois da corrida e falou que deixou que olha só como as Mercedes se ajudam, as Mercedes estão competindo juntas, aqui na Ferrari a gente não faz isso. Ele ficou reclamando porque a Ferrari demorou pra tirar o Leclerc da frente dele na estratégia e tal, beleza. Ele tá falando isso porque é algo que beneficia ele. O Hamilton jamais teria saído dali da frente, tal qual o Verstappen jamais teria feito, tal qual a Fernanda Alonso jamais teria feito, qualquer outro multicampeão do mundo jamais teria feito. Porque pra mim é isso que separa o cara que quer ganhar do cara que só tá lá pra competir. Porque o cara que quer ganhar, ele quer ganhar. Ele quer vencer a corrida. Não importa o que seja. Vocês erraram, a estratégia de vocês foi diferente, colocou o cara pra trás, foda-se, ele que me passe na pista. Ele que agora recupera a posição. Vocês erraram, o problema não é meu. A minha estratégia é essa, eu tô fazendo ela, eu tô cumprindo meu papel. Eu não vou tirar meu ritmo, eu quero conquistar o melhor resultado que eu puder. E tem uma certa arrogância nisso, eu entendo. Como eu falei, eu acho que tem momentos que você pode ceder a isso, como eu já falei aqui em exemplo, sei lá, você não tem mais puta e tal. O próprio caso do Verstappen, eu acho que ele vai no extremo, como aquele GP do Brasil, que ele poderia ter dado a posição pro Pérez, porque ele já era campeão, não ia fazer diferença nenhuma, ele dá a posição pro companheiro e ajudar ele a conquistar o vice-campeonato de pilotos. Ele não quis fazer isso. Daí eu acho que é exagero, porque nesse caso não tinha motivos para não fazer. Mas você ter uma disputa com o seu companheiro de equipe, brigando ali pelo título, e ele simplesmente aceita uma ordem de equipe dessa pra passar, pra deixar o companheiro passar, sem mais nem menos, só aceita. Cara, honestamente, tipo, eu falei até no vídeo, eu falei nos vídeos de reação depois lá do Clube de Filme, tipo, não, acredito que o Antonelli não, que o Russell vai ter a remontada, começou bem ali, resolveram os problemas do carro, ele vai vir e tal. Cara, perdi qualquer crença, perdi qualquer fé, esperança, assim, de que o Russell é isso, que ele vai conseguir. Eu ainda acreditava. Eu juro pra vocês que eu ainda tinha um fundinho em mim ali que acreditava, tipo, não, realmente, quando parar esses problemas no carro, o Russell, ele vai voltar, vai ter essa gana, vai ter essa força e tal. Não sei se ganhar, acho que é muito difícil ganhar em cima do Antonelli, mas ele vai disputar, vai brigar vitória com o Kimi. Cara, eu não acredito mais nisso. Cara, isso daí me tira um gosto do piloto, me tira uma vontade, assim, sabe? Dá não é nem desgosto a palavra, mas dá um negócio, tipo, porra, mano, quero que você seja campeão, não, mano. Pô, eu quero que o piloto que seja campeão seja o piloto que queira ser campeão. Um piloto que lute por cada ponto, que faça tudo o que esteja na capacidade dele pra ser campeão. Não um piloto que sai do caminho
ainda tendo chance de ser campeão. Então eu realmente fiquei... Foi um pouco decepcionante. Me desapontou bastante. Nossa, caramba. Como o Russell vai dormir triste agora, sabendo que o cara lá de Valinhos, São Paulo, tá desapontado com ele. Meu Deus, o Russell não vai nem conseguir dormir agora. Ai, meu Deus, ele e os milhões dele na conta. Beleza, foda-se. Realmente, não é nem esse o ponto. Eu tô falando pra mim, aqui é o meu canal pessoal, vou dar minha opinião. Eu não quero saber a reação do Russell. O Russell tá mais do que feliz ali, ganhando os milhões dele. Ele pode se aposentar sem ser campeão do mundo, que ele vai continuar sendo rico e feliz, tá casado com a mulher que ele ama, casado ainda não, né? Pediu a mulher que ele ama em noivado, vai casar com ela, é rico pra caralho, vai ter uma carreira ainda muito longa provavelmente na Fórmula 1, então assim, pra ele foda-se, ele realmente tá cagando e andando. Falando de mim, eu tenho gostos pessoais, e eu gosto de piloto que mostra que quer ganhar. E quando o piloto faz o que o Piastri faz no ano passado, quando o Russell faz o que ele acabou de fazer na Holanda, isso me tira muito o gosto pra cima desse piloto e dá um negócio que eu fico tipo, cara, você não quer ganhar, simples, e eu não gosto de piloto que não quer ganhar. E é basicamente isso que eu queria falar. Não é que eu não gosto do Russell e tal, não entendo errado. O ser humano Russell, tudo certo, nada contra ele. Deve ser uma pessoa legal. Adoraria bater um papo, mas essas coisas dão uma insonsada, sabe?